Já abriu em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler e mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua presença. Obrigado por já ter falado conosco através dos louvores, através da palavra da oferta. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Viemos aqui para cultuar o teu nome, para exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és bem-vindo. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração e nos pegue nessa noite de dentro para fora, que possamos sair daqui convicto daquilo quem somos em ti, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, você, tanto quanto eu, conhece muito bem a história desse livro, desse profeta Isaías, considerado como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Foi o profeta que durou, que profetizou, que orientou alguns reis. Na verdade, 4 reis passaram durante sua vida, e esse homem ajudou. Ele foi um homem chamado na dinastia dos descendentes dos reis de Judá, em Jerusalém. Esse homem profetizou, esse homem foi usado por Deus nos palácios, diferente de outros que foram levantados no meio do povo, outros como fazendeiros, outros como boiadeiros. Mas o profeta Isaías, ele foi levantado na classe nobre de Judá, de Jerusalém. Sabemos que para cada classe de povo, Deus levanta um profeta, Deus levanta um sacerdote, Deus levanta um pastor, e assim sucessivamente. Você crê assim? Amém? Quando nós olhamos aqui para esse texto que nós acabamos de ler, eu particularmente gosto muito. Sempre estou mencionando alguns relances desse texto aqui em mensagens, mas hoje eu quero ir mais a fundo nesse texto, do capítulo 6, a partir do versículo 1. Logo quando nós olhamos aqui, nós estamos vendo aqui o profeta dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta ainda era jovem aqui, o profeta Isaías ainda era muito jovem, estava ainda no primeiro, digamos que na mentoria ou no aconselhamento, ou sendo usado por Deus para ajudar o primeiro rei aqui, dos 4 que ele conviveu, o rei Uzias. E esse profeta, quando você olha ainda no capítulo 1 até o 5, você vai ver esse homem cheio de boas intenções, esse homem cheio de vontade de ser usado por Deus, mas eu acredito que em alguns momentos esse homem se empolgou e ele acabou falando coisas que talvez Deus não mandou ele falar. Como um bom religioso que acha que está em santidade, ele acabou apontando muito o problema, o defeito e até o pecado das outras pessoas, sem olhar para si. Queridos, não é errado um profeta falar o que Deus manda ele falar, é certíssimo.
Só que nós tem que ter bastante cuidado para a gente não falar aquilo que a nossa alma está falando ou está gritando dentro de nós. Temos que ter bastante maturidade para sermos, quando formos ser usados por Deus, para a gente não tirar uma pessoa do propósito ou até matar uma pessoa. Quando nós olhamos aqui, o profeta Isaías, ele vem aqui numa série de apontar o dedo sobre as pessoas. Eu vou ler aqui alguns textos aqui aleatórios, que ele vem falando do ai de ti. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5, tem outros versículos ainda, mas para a gente ganhar tempo, ele diz assim no versículo 8 do capítulo 5: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice contínua até a noite. Versículo 18: ai dos que puxam a iniquidade de concordas da vaidade e o pecado com tirantes de carro. Verso 20: ai dos que a mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, fazem dos amargo doce e do doce amargo. Verso 21: ai dos que são sábios a seus próprios olhos, prudente diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Verso 23: ai dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam justiça. Querido, tem algum problema aqui? Não tem nenhum problema. Ele está aqui apontando o erro, talvez o pecado de muitas pessoas, do cenário que estava acontecendo, talvez não muito diferente dos nossos dias. Quando nós olhamos aqui, a gente parece que o profeta Isaías está falando de hoje, do que está acontecendo no meio de muitas pessoas, num cenário brasileiro, um cenário caótico na política, na economia, na parte espiritual e familiar, em tantos outros segmentos. Mas não é isso que eu quero falar. Eu só li esses textos para dizer que o profeta, ele vinha sem pena e sem dó, apontando para todo mundo. Querido, e muitas vezes nós, em um ambiente de religiosidade, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade a gente está apenas fazendo a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos falando no nome de Deus aquilo que a nossa alma quer falar, e ainda usamos o nome do Senhor em vão. Quando esse profeta, que ainda é jovem, ainda muito novo, falava isso, claro, que com certeza era Deus mandando, mas nós vamos já ver que o profeta, ele estava agindo muito mais na religiosidade do que na santidade. Ele estava muito mais apontando do que sarando. Ele estava muito mais acusando do que trazendo cura para as pessoas. E ele diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, observe que o texto está falando aqui de 2 tronos, 2 reinos, 2 governos. No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias era o rei de Judá, era o rei que governava em Jerusalém, em que eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Está falando aqui de quantos tronos? 2. Uzias era um rei. Se tem um rei, tem um trono. Se tem um trono, tem um governo. Observe que ele está mencionando aqui 2 governos, um governo terreno e um governo celestial. Ele está mencionando aqui o rei Uzias, que governava sobre a nação de Judá, e ele está falando aqui sobre o rei, o Deus Todo-Poderoso, que governa, não governava, governa sobre todos os céus e a terra. Amém, queridos? Observe que é quando o rei Uzias morre, que o profeta Isaías tem uma visão nítida do céu. É quando o rei Isaías vem a falecer, que o profeta Isaías tem uma visão nítida do trono de Deus. Mas por que só quando o rei Uzias morre, que ele conseguiu contemplar o trono de Deus? Porque muitas vezes, aquilo que está nos governando, está nos impossibilitando de ter acesso, ou um livre acesso, à presença de Deus.
Muitas vezes, querido, é algo da terra, é algo terreno que está nos governando. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca dizendo: olha, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito, logo esse é filho de Deus. Guiado é governado, ou seja, quem é governado pelo Espírito, logo esse é filho de Deus. Aí muita gente diz: olha, quem me governa é o Senhor, eu sou guiado pelo Espírito, é o Espírito que me governa. Mas quando chega na hora do pega para capar, como diz o ditado, a gente vê que nem todo mundo é governado por Deus, nem todo mundo é guiado pelo Espírito, e sim, muitas vezes, pelas suas emoções, suas decisões. A minha pergunta nessa noite é: quem está me governando? Olha aí para o seu irmão e diga assim: quem te governa? Não, mas pergunte com vontade: quem está te governando? Agora, como Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele texto clássico da ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, olha para dentro de você, fecha seus olhos e pergunte para você mesmo em silêncio: quem está me governando? Quem te governa, irmão? Não responda para mim. Quem está te governando? É um trono terreno ou é um trono celestial? Agora, deixa eu te dizer aqui quem era esse rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ver quem foi esse rei Uzias. Ainda no versículo 1, diz assim: então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha, quantos anos? 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei torneou com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos ele fez o quê? Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Mas deixa eu aqui, não ler, para a gente ganhar tempo, deixa eu só aqui falar algumas coisas. Esse rei, ele consertou muitas coisas que estavam erradas em Jerusalém. Ele deu continuidade ao trabalho de seu pai, que seu pai andou nos caminhos do Senhor. Esse homem, tudo que ele ia fazer, ele fazia conforme as instruções de Deus, ao ponto de Deus prosperar ele em todas as áreas. Deus deu o melhor e maior exército da sua época. Deus colocou ao seu dispor homens valentes, guerreiros, fortemente armados. Deus deu sabedoria a esse homem, ao ponto de ele fazer armas avançadas da sua época. Olha o que diz aqui o verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivesse nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que ele foi o quê? Maravilhosamente ajudado. Eu te pergunto, quem ajudou ele? Quem ajudou esse homem? Deus. O Senhor o ajudou, ao ponto de ele se tornar forte, se fortificou. Esse homem ficou conhecido, querido. Não há nenhum problema em ficar forte, não há nenhum problema com sucesso, não há nenhum problema com a fama. Logo, quando eu consigo dominar e controlar a fama. O problema é quando a fama me governa. É quando a fama sobe para o meu coração, para a minha cabeça. A gente conhece histórias aí de muitos famosos, homens, mulheres, que vieram do nada e foram abençoados. De repente caiu na graça do povo, das redes sociais, e da noite para o dia enriqueceram e ficaram famosos. A gente conhece a história daquele rapaz Luva de Pedreiro. Por causa de uma brincadeira, o cara ficou famoso, ficou rico. E tantos outros como aquele rapaz, jogadores de futebol, que saíram de periferia, que hoje são multimilionários.
Muitos desses jogadores hoje estão passando necessidade. Por quê? Porque não souberam lidar com o sucesso, não souberam lidar com a fama, cantores, artistas, atores. Mas deixa eu ir mais além. Quantos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente viu sendo usado poderosamente pelo Senhor, e que hoje ninguém não vê mais. Quantos homens e mulheres de Deus que estão na sarjeta hoje, porque se ensoberbeceram, porque se orgulharam, porque achavam que a glória, podia dividir a glória com Deus, ou tomar a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente vai ver alguns homens na Bíblia, que ficaram soberbos, orgulhosos, porque confundiram, achando que era eles, era por causa deles. E o que aconteceu aqui com Uzias? Deus fortificou, Deus fortaleceu, Deus engrandeceu esse homem. E olha o que acontece aqui a partir do verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração até si. Olha que tristeza, irmão. A pior coisa que tem é um homem de Deus, uma mulher de Deus se exaltar, se corromper e cair. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O orgulho tem derrubado mais homens e mulheres de Deus do que o próprio pecado. A soberba é algo traiçoeira. O sucesso é algo traiçoeiro, que se você não souber lidar com ele, ele te dá uma rasteira. Por isso que parece até uma oração, uma reza. Todos os dias eu clamo ao Senhor: afasta de mim o orgulho, a soberba, a altivez, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, e eu sem Jesus eu não presto. Talvez aqui a maioria sem Jesus não presta. Só o Senhor na nossa vida, só a misericórdia dele, que a Bíblia diz que se renova todas as manhãs, são a causa pelo qual eu e você não somos consumidos. E a Bíblia diz aqui que esse homem se exaltou e se corrompeu. Ele se esqueceu da bondade de Deus. Ele se esqueceu que tudo que ele conquistou foi o Senhor que deu. A Bíblia diz: maravilhosamente ajudado pelo Senhor. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele achava, por ser rei, por ser famoso, por ter ficado conhecido, a sua fama chega a todas as nações, até no Egito. Ele achava que ele podia exercer uma função sacerdotal. Ele achava que ele podia fazer o que o sacerdote fazia, e só quem podia sacrificar no altar era o sacerdote. Queimar incenso era o sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei. Ele tinha que entender o seu papel. Tem muita gente fracassando diante de Deus porque não tem entendido o seu lugar no Senhor, no corpo de Cristo. Tem tentado fazer coisas que o Senhor não chamou para fazer. A Bíblia diz: cada um fique na vocação ao qual foi chamado. O problema da minha geração é que quer fazer tudo quando Deus chamou para fazer uma coisa. Eu e você, nós temos uma palavra, querido, e nós temos que trabalhar sobre essa palavra. Às vezes a gente fica muito indeciso. Ora a gente quer uma coisa, ora quer outra. Ora eu quero sair de onde Deus me colocou e ir para o lugar que Deus colocou meu irmão. A gente às vezes tem ciúme do crescimento do nosso irmão. A gente chega até a perseguir o nosso irmão. Esse homem tentou dar um de sacerdote. Sabemos que nós fazemos parte de um sacerdócio real, mas não confunda sacerdócio do reino com sacerdote para o ministério. Todos nós fazemos parte do sacerdócio real, mas nem todo mundo faz parte, foi chamado para exercer a função sacerdotal. Esse que foi chamado foi separado e ungido pelo Senhor. E algumas funções cabem somente ao sacerdote. E às vezes a gente sem entendimento, não, eu vou fazer também, eu posso. O Deus que usa ele, me usa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu dizer uma coisa, querido, cuidado quando você for abrir a boca para falar mal de um sacerdote.
Às vezes nós não protegemos aquilo que até Deus protegeu. Quando Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, você e Arão não vão entrar na terra prometida, porque vocês não me honraram, vocês me envergonharam batendo na rocha, quando eu mandei falar a rocha. Chama Arão, chama Eleazar seu filho, e sobe os três no monte. E Deus subiu, Moisés, Arão e Eleazar subiu no monte. Quando chega no cume do monte, Deus diz assim: agora tira as vestes de Arão e coloca em Eleazar. E Moisés foi tirando de Arão e colocando no filho, tirando do Arão e colocando em seu filho, Eleazar. Quando tirou toda a roupa sacerdotal e a estola sacerdotal, o que foi que Deus fez com Arão? Deus matou. Porque Deus não podia tocar em Arão, porque Arão carregava a estola sacerdotal. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés pelas costas, Deus colocou lepra em Miriam, mas não colocou em Arão. Por quê? Porque Arão estava protegido com a estola sacerdotal. Há uma proteção de Deus sobre os verdadeiros sacerdotes do Senhor. Por que eu falei verdadeiro? Porque tem pessoas exercendo função sacerdotal que não foi Deus que chamou, foi o homem que levantou. Deus protege aquilo que ele dá. Deus não tocou em Arão, enquanto Arão exercia a função sacerdotal. E o que eu vejo de gente falando mal de sacerdote, querido, não fale. Se nem Deus fala, se nem Deus toca, Deus protege a unção que Ele dá. E esse homem aqui, ele tentou dar uma de sacerdote, um grande rei que teve um problema de se orgulhar, de se exaltar. Porém o sacerdote Azarias, verso 17, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste e não será isto para honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se por que ele se dignou? Porque o seu coração estava orgulhoso, soberba. Querido, quando alguém está soberbo, orgulhosa, essa pessoa não recebe orientação, instrução, conselho de ninguém. Primeiro sinal quando a pessoa se revolta, quando a pessoa vai conversar, não aceita, está com o coração orgulhoso, está com o coração magoado. Em outras palavras, está com o coração leproso, lepra no coração. Lembra de Naamã? Quando o profeta disse: vai até o Jordão e mergulha 7 vezes, ele se revoltou. Por quê? Porque a lepra de Naamã não era somente na carne, era no coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração, a boca só fala aquilo que está cheio na nossa mente. A gente não consegue segurar e bota para fora. Esse homem aqui estava tão orgulhoso, tão soberbo, querido, que quando o sacerdote confrontou, ele não aceitou. Ele ficou logo indignado. Em outras palavras, quem é você? Ele não era ninguém, era só um menino, que Deus usou, Deus abençoou, teve misericórdia, Deus engrandeceu, deixou ele conhecido, e agora ele estava se achando melhor do que todo mundo. Por isso que eu digo: Senhor, me mantém no centro da tua vontade, não me deixa sair da tua presença, Senhor, e que meu coração seja como um coração de criança, para mim ser corrigido, para mim ser disciplinado, e eu aceitar uma correção que vem da parte do Senhor. Esse homem não aceitou, então Uzias se indignou, e tinha-lhe um incensário na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, se levantou, se rebelou contra os sacerdotes, contra o sumo sacerdote. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar
de incenso. O que é lepra? Era uma doença que não tinha cura, a não ser que o Senhor intervisse. Caso contrário, a pessoa morria leprosa, separado, isolado da sociedade, da família, de tudo, em um leprosário. Mas a lepra era ocasionada muitas vezes por algo, por um tipo de um pecado. E esse pecado tem um nome, chamado Lashon Hará, que significa língua maledicente. No momento que ele confrontou, ele foi afrontado. Quando ele foi confrontado pelos sacerdotes, logo ele afrontou os sacerdotes. Se indignou e partiu para cima com o incensário na mão, atacando os sacerdotes. Talvez falando muitas coisas. E no momento que ele usou a sua língua maledicente, o Lashon Hará, a lepra apareceu na testa. Agora, por que logo na testa, irmão? Para que todos pudessem ver nitidamente o seu pecado. O pecado de orgulho, o pecado de soberba, o pecado de desobediência, o pecado de língua maledicente. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo na terra. Como foi que ele morreu? Como foi que ele morreu? Morreu leproso, porque se indignou, porque se revoltou, se exaltou, se encheu de orgulho. Esse rei Uzias, ele representa isso. Ele representa orgulho, ele representa soberba, ele representa Lashon Hará, língua maledicente, mas ele também carrega algumas características. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Existia dois tronos, o trono de Uzias e o trono de Deus. Quem pratica essas coisas, quem é governado por esse trono, ele não vai herdar o reino de Deus. Ele não consegue usufruir daquilo que Deus tem para ele. Então Uzias, além de simbolizar a questão da lepra, aquela coisa toda, ele simboliza também, ele representa também as obras da carne. E tudo isso, querido, é um governo que tenta nos controlar. Por isso eu iniciei essa mensagem fazendo a pergunta: quem me governa? Quem está me governando? É o Espírito Santo? É o Senhor?
Ou são as minhas emoções? Quem está dentro de mim e está me governando? É o Espírito Santo? É o governo celestial? Ou é o governo terreno? Preste atenção. Isaías conviveu muito com esse rei. A Bíblia diz que ele governou por 52 anos. E durante seu governo, Isaías era um dos seus conselheiros. Ele ouviu, adquiriu, aprendeu, e talvez passou muitas coisas para esse rei. Ele era um profeta. E a convivência adquire muitas coisas um do outro, sim ou não? Até a maneira de falar, de pensar. Você convive com pessoas que falam palavrão, quando você menos espera, você está falando palavrão também. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Você convive com pessoas que gostam de mentir, quando menos espera, você está mentindo também. E esse trono, esse reino, estava dentro de Isaías, do profeta. E ele estava sendo governado por esse rei. Um profeta de Deus que não tinha acesso ao trono de Deus. Como pode? Será que pode acontecer isso? Pode, irmão. É só o que você vê aí, charlatões, usando o nome de Deus e dizendo que está sendo usado por Deus. Batendo nas casas da pessoa, dizendo que tem um recado de Deus por R$100. É isso que eu te digo. E o pior, sabe por que tem esses canalha? Porque tem pessoas doentes correndo atrás. Tem pessoas que deixam a programação das suas igrejas para ir atrás de profetada. Profeta, o que tu tem para mim hoje? Revela, profeta. Porque eu não saio de casa, eu não fecho negócio, eu não te receber uma palavra do alto. Jesus. Aqui, ó. Tem tudo que eu e você precisamos ter nesse livro. O problema é que a gente não quer estar no caminho, a gente quer atalho. O profeta Isaías, homem de Deus, mas não tinha acesso ao trono de Deus, só tinha acesso ao trono de Uzias. E quem governava Uzias era ele. Até o dia que Uzias morre. Sabe de uma coisa, querido? Enquanto Uzias não morrer aí dentro, você nunca vai contemplar o trono de Deus. Só tem uma maneira de eu e você, de nós contemplarmos o trono dos céus. É deixar Uzias, que está dentro de nós, morrer. Porque muitas vezes ele não morre, porque a gente não deixa. A gente não quer que ele morra. Eu sou convertido, mas o meu pulso, eu quero é ver alguém pegar aqui, ó. Pega não. Querido. Porque a minha honra, a minha dignidade, desde quando um servo de Jesus tem honra e dignidade? A minha honra e a minha dignidade foi pregada na cruz junto com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa oração é a oração de João Batista. Que eu diminua, para que ele cresça. Está errado, irmão. Porque vai ter um momento que você vai sufocar ele, você vai crescer mais do que ele. A nossa oração tem que ser a oração de Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente cria até frases de efeito. A gente pega textos isolados, não, porque eu já morri, porque eu estou morto. João capítulo 5, verso 25 diz que só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu já morri. Morreu mesmo? Você morreu mesmo, irmão? Você está morto para esse mundo? Você está morto para as concupiscências da carne? Você está morto para as vontades da sua alma? Ou na hora que passa uma mulher você olha? Ou na hora que você dá vontade você mente? Para sonegar imposto é bem facinho. Para dar um jeitinho brasileiro daqui para ali. Para comprar coisa pirata é expert. Nada a ver, nada a ver? Pois vai brincando com isso. Quando você compra pirataria, você está patrocinando o crime.
tirando direitos autorais de quem está pagando impostos. Não, mas eu quero uma roupa de marca, eu quero uma camisa de marca aqui, querido. Para com isso. Você não precisa de marca, você já foi selado pela marca da promessa. Não, que eu quero aparecer, eu quero um tênis de marca, eu quero uma... Que é isso, irmão? Que você precisa converter e ir para os pés de Jesus. Ele é que te sustenta. Como é que você quer algo poderoso de Deus, se você não renuncia às vontades da tua carne? Como é que você quer algo profundo de Deus, se a tua vontade, a tua alma, a tua carne é que te governa? Ferido, magoado, não consegue perdoar ninguém, não consegue liberar perdão, não consegue pedir perdão a ninguém. A alma reinando, os dias lá dentro reinando. Eu disse que eu estou com vontade de pregar. Se está dando sede, aguenta aí. Você aguenta 3 horas no cinema, sem beber, sem ir no banheiro, porque é que na igreja quer levantar? Se você levantar, todo mundo vai saber que você não está aguentando a mensagem. Quem me governa? É o Senhor que me governa. Verso 2: Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria seus pés, com 2 voavam. E o que me chama a atenção é que eles voavam e não atropelavam uns aos outros. Sabe por quê? Porque no ambiente de glória, no ambiente da presença de Deus, ninguém atropela ninguém. Todo mundo cresce junto. Sabe onde é que há atropelamento, há puxamento de tapete? No ambiente da religiosidade. Eu preciso, fulano de tal, querido, não confunda, são 2 palavras parecidas, mas com significados diferentes: santidade e religiosidade. O tamanho da tua saia não representa nenhum grau de santidade, mas só demonstra o quanto você é religioso. Porque você não vai encontrar na Bíblia que você tem que usar saia cobrindo o pé. Você não vai encontrar na Bíblia que você tem que abotoar o último botão da camisa, do colarinho, morrendo enforcado. Não tem na Bíblia dizendo que você só tem que pregar de terno e gravata. O que é isso? Costumes humanos que virou religiosidade. Bíblia não é para andar debaixo do braço. Bíblia é para ser praticada dentro do coração. Eu não recebo palavra de pastor que prega de calça jeans com jaqueta de jeans. Eu não prego, ainda é bombado. Problema seu. Esses pastores modernos, essas igrejas pretas. Oh, meu Deus do céu. Você sabia que Deus mora na escuridão? Deus mora na escuridão, claro. Se Ele é a luz, irmão, é só ler a Bíblia. Deus mora na escuridão, porque Ele é luz. Ele é o Pai das luzes. Pai da luz não é macumbeiro não, irmão, é Deus. Igreja que tem fumaça. E no tabernáculo tinha o quê? O que era que Uzias estava fazendo com o incensário? Quando a presença de Deus, o trono de Deus veio, a Bíblia diz o quê? Que a fumaça encheu a casa. Não, apóstolo, mas a fumaça era Deus que trazia. Essa fumaça de máquina, eles com incensário, irmão. Era isso os incensários. Enchia o ambiente de fumaça, para quando a glória de Deus viesse, o sacerdote não ter o acesso direto com Deus, para não morrer fulminado. Os serafins voavam, uns contra os outros.
um de direção ao outro não batia, com os olhos fechados. Por quê? Porque na glória de Deus, na presença de Deus, é Ele que nos guia, irmão. É um torcendo pelo outro, é um aplaudindo o ministério do outro, é um celebrando com o crescimento do outro. Glória a Deus, irmão. Que bom que você está crescendo, está fluindo na presença de Deus. No ambiente da religiosidade, é um puxando o tapete do outro, matando pastor para tomar campo, para tomar posição. Não aceita entregar o campo, não aceita entregar a igreja, até entregar a igreja, mas o caixa não entrega. Meu Deus. E é uns querendo ser melhor do que o outro. Por quê? Porque está no ambiente da religiosidade. E eu vou te explicar aqui, querido, como identificar a religiosidade da santidade. É muito parecido os nomes, mas um significado completamente diferente. A santidade, ela vai me dizer o quanto eu tenho de Deus e Ele de mim. A religiosidade é eu estar na igreja, mas longe da presença de Deus. Eu venho para o culto, eu vou para a célula, mas eu venho por vir. Estou no ativismo, no piloto automático. Eu começo, a santidade, você não olha para o defeito do irmão, você só vê qualidade. Porque na santidade você só vê os seus defeitos. A Bíblia diz aqui, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O trono de Deus, ele reflete, ele é uma espécie de espelho, que reflete as nossas mazelas. Tem muito crente na religiosidade, porque não faz tempo que não vê Deus, faz tempo que não conversa com Deus, mas aí fora quer dar um de super crente. Porque digamos que aquela parede ali é o trono de Deus, é a glória de Deus. A glória é como um espelho. Quanto mais eu me aproximo desse espelho, mais eu vou identificar os meus defeitos, sim ou não? Quanto mais eu me aproximo do espelho, você vai enxergar rugas, você vai enxergar sinais, você vai enxergar barba branca, você vai enxergar cabelo branco, quem ainda tem cabelo. Você vai ver que está uns quilinhos a mais ou uns quilinhos a menos, sim ou não? O espelho não mente. O espelho entrega tudo. Quando você se depara diante dele de manhãzinha, meu Deus, que é isso? Aí tome maquiagem para disfarçar a realidade. Tome filtro para disfarçar a realidade. O espelho mostra realmente quem somos. A glória de Deus vai nos mostrar realmente quem somos. Quanto mais nós nos aproximamos da glória de Deus, do trono de Deus, do altar do Senhor, mais as nossas mazelas vai ser reveladas. E aí, quanto mais a gente vê os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos problemas, mais a gente vai pedir perdão a Deus. Você lembra de Pedro? Quando lançou a rede, pegou aquela quantidade de peixe, ele viu que Jesus não era comum, que ele era o Filho de Deus, ele se ajoelhou e disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Logo ele identificou que ele era um pecador. Diante do trono de Deus nós identificamos que somos pecadores, que somos falhos. Mas quando a gente está aqui, se afastando da glória, da presença de Deus, eu não vou vendo tanto os meus defeitos. Aí eu vou de longe, eu vejo mais qualidade. Só que quando eu me distancio do trono de Deus, da glória de Deus, eu me aproximo dos meus irmãos. E quando eu me aproximo dos meus irmãos, eu vou deixar de enxergar os meus defeitos para enxergar os defeitos dele. Aí eu vou estender o dedo: ai de ti, ai
de ti. A gente não consegue contemplar a qualidade que os nossos irmãos têm, só as nossas. No ambiente da religiosidade, a gente só consegue contemplar as nossas qualidades e o defeito dos irmãos. Conversa com um religioso, ele te bota no inferno em 5 minutos. Ele não tem dó de você. Ele encontra defeito até debaixo do teu pé. Até a marca da chinela que tu está usando, ele diz que é do diabo e que você vai para o inferno. Joga, irmão, quantas e quantas vezes o diabo não disse que a bola era dele, a praia era dele, a televisão era dele, e os crentes perdendo praia, perdendo futebol. Você quer ver uma frase que é do diabo? Crente não bebe, mas come. Essa frase, ela foi criada no quinto dos infernos. Sabe como é o nome desse pecado? Glutonaria, obras da carne. Não, irmão, eu não bebo não, mas eu como. Como em quê? Na bacia. Se pegar aquela bacia, dividir num prato, dá para 4, 5 pessoas comer. Teve uma vez, há uns anos atrás, a Ana Paula Valadão disse que tem muitos pastores que não vão para o céu porque não conseguem jejuar. Caíram em cima da mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas que são muito gordas não conseguem jejuar porque tem abstinência do alimento. Com 2 horas ele quer comer, ele não consegue passar muito tempo sem comer. Imagine jejuar 40 dias. Você vê o tamanho da criança? Não consegue. Dá logo dor de cabeça. Quer morrer. Por quê? Porque Uzias o governa. Porque a glutonaria domina. Está preso. Está aprisionado. Não bebe. Não tem vício de cachaça. Mas tem vício pelo um prato de comida. Não, vício é só cachaça, é só droga, maconha. Não. Gula também é vício. A santidade, querido. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se parece com Ele. Por isso que Jesus nos orienta: entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Por isso que Jesus diz assim: olha, orai pelos que vos perseguem, ore pelos que vos maldizem. Para quê? Para mudar a vida daquela pessoa? Não, para mudar a sua vida. Porque quando você começa a orar, tira um dia para orar para a pessoa que está indignado, faz um teste, 30 dias. Nos primeiros dias você vai orar: Senhor, Deus, mata aquele desgraçado. Aquela desgraça não é digna de pisar no mesmo solo que eu. Eu não sei nem porque que eu estou orando. Mata ele. Aí no 2º dia, 3º dia, lá pelo 10º dia você já muda, porque você está orando todo dia você está conversando com Deus. Aí: Senhor, ele não é essas coisas todas, mas tem misericórdia. Eu sou um pouquinho melhor do que ele, mas tem misericórdia dele. 20º dia, você já está dizendo: Senhor, eu acho que eu sou igual a ele. Ele não é essas coisas todas de ruim. Ele é até uma boa pessoa. 30º dia, querido, você está orando assim: ó, Deus, ele é muito melhor do que eu. Ele é 10 vezes melhor do que eu. Eu não presto. Fui eu que errei. Me dá a oportunidade de me encontrar com ele para me pedir perdão. Porque ele é 10 vezes melhor do que eu, Senhor. Por quê? Porque você mudou. A oração não é para mudar as pessoas. A oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar você, para me mudar. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente parece com o Senhor. Quanto mais a gente se parece com Ele, mais a gente vive em santidade. Porque seja santo, porque Ele é simples assim. Mas a gente não quer orar. E a gente quer cobrar algo que a gente não pratica.
Aí o profeta e os anjos, serafins, que é anjos de fogo, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. Toda a terra está cheia de quê? Aí eu te pergunto: você tem visto glória de Deus no Brasil? A gente só vê o quê? Caos, corrupção, criminalidade, violência. Por quê? Porque aos olhos nus você não consegue contemplar a glória de Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 14 diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Querido, não é a glória que está faltando, o que está faltando é conhecimento da glória de Deus. No Brasil, o que está faltando não é a glória, é o conhecimento da glória. Eu posso te dar uma pequena manifestação da glória de Deus? Como você está equivocado, que o Brasil está encharcado da glória de Deus. Posso te dar essa pequena manifestação? Olhe para a pessoa do seu lado, foca nela, fita os olhos nela, olha para a outra pessoa do outro lado, olha para outra pessoa do outro lado, agora olha para trás, olha para frente. Você sabe quem você viu? Você sabe o que foi que você viu? A manifestação da glória de Deus. Você é a manifestação da glória de Deus. Ou não sabei que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós. Eu e você, nós somos condutores da glória de Deus. Precisamos deixar de olhar com um olhar de religiosidade e começar a enxergar com um olhar de santidade. Nós temos que deixar de olhar com um olhar de acusação para as pessoas, deixar de olhar apontando o erro e começar a extrair o melhor que essa pessoa que está do meu lado, do seu lado, carrega, que é a glória de Deus. E lá fora as pessoas estão clamando. Querida, às vezes é só um abraço que elas querem. E quando você abraça ela, a glória de Deus enche um ambiente que ela se treme. Ela diz: eu quero o que você tem. Às vezes é uma palavra que a pessoa está precisando. Mas a gente está sendo governado por Uzias. A gente está ocupado demais. Uzias tem nos governado. O trono de baixo, o trono da terra, tem tomado o lugar do trono de cima, do trono celestial. Quer que eu te prove? Alguns anos atrás, querido, na política quase que eu endoido. E eu ia pirar. Porque eu tirei a fé no meu Deus e eu estava colocando a fé em um homem. Eu estou falando de mim, mas igual a mim teve muitos. Igual o que eu fui no passado, tem muita gente hoje que está depositando a sua fé, a esperança e a salvação dessa nação em um partido político ou em um político. Ah, fulano que vai trazer solução, ciclano que está trazendo a solução. Deixa eu dizer para você, quem vai mudar essa nação não é partido A nem partido B. Quem vai mudar essa nação é o Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. 2020, 21, 22, sei lá, eu dei a cara a bater. Eu briguei, eu fiz inimizade, eu perdi ovelhas por causa de política. Eu fui manifestar lá no quartel, na esperança de um homem trazer a solução para o Brasil, na esperança de os generais salvar o Brasil. E um dia aqui nas primícias, deitado em cima desse altar, Deus falou comigo. E Deus me levou naquele texto de 1 Reis, aonde as mulheres estavam discutindo, debatendo, porque tinham comido o filho da outra. O rei rasga as vestes e diz: amanhã eu quero a cabeça do profeta Eliseu. E o profeta disse: olha, amanhã por essas horas haverá tanto alimento em Samaria que você não poderá contar. O general disse: ainda que Deus abra a janela do céu, eu não acredito.
Deus falou assim para mim: não é rei, não é presidente e nem generais, meu filho. Para de perder teu tempo com isso e volta para a minha presença, porque quem vai mudar essa nação sou eu. Aí eu te pergunto: resolveu alguma coisa as manifestações em frente aos quartéis generais? Nessa política agora para prefeito, perguntavam para mim: pastor, o senhor vota em quem? Eu disse: eu não voto nem aqui, porque o meu voto não é da terra. Primeira vez que eu votei em branco. Viajei para o interior, votei em branco. A minha resposta era: eu não estava mentindo, meu voto não é daqui, o meu voto é do Senhor. Eu faço o meu papel como cidadão, como um sacerdote, orar pela minha nação, mas brigar, não vou mais fazer isso. Tenho minhas convicções, minhas convicções continuam sendo as mesmas: defender o que a Bíblia defende. Sou a favor da vida, sou a favor da liberdade, aquilo que eu prego, mas fazer o que eu fiz no passado não vou mais fazer, porque isso não é meu papel. Talvez seja o seu, o meu não. Eu aprendi que eu preciso confiar em Deus. Eu vi gente chorando, morrendo, entrando em depressão. Agora, nessa política agora, nessas eleições agora. O que será do Ceará? A mesma coisa. O que vai ser de Fortaleza? Desde quando eu cheguei aqui em 98, mesma coisa que eu vejo. Se for entrar, tira o capacete, eu baixo o vidro. Político A, político B, político C, político D, político Z. Tem que baixar o vidro e tirar o capacete. Vai mudar? Vai. Quando a nação se prostrar diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor Jesus é Deus. Enquanto isso, querido, não perder tempo. E afinal de contas, cada um tem o presidente que merece, não é verdade? Então, e os umbrais das portas moveram a voz, se moveram com a voz do que clama. E essa voz, querido, não é de homem, essa voz é de Deus. João Batista era a voz do que clama. Ele era apenas a voz do que clama. Quem clama é Deus. Eu e você somos apenas a voz. Quem clama é o Espírito Santo. É Ele que clama, é Ele que fala através de nós. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de ti. Enquanto ele era governado pelo trono de baixo, o trono terreno, o trono de Uzias, ele dizia: ai de ti. Mas no momento que ele deixou Uzias morrer e deixou o trono de Deus governar ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Lembra quando eu falei? Quem convive com mentiroso vai mentir. Quando a gente convive com alguém que fala palavrão, quando menos espera estar falando palavrão. Ele convivia no meio de um povo de impuros lábios. Automaticamente, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou com os lábios impuros. Aonde era o pecado dele? Nos lábios. O pecado de Lachur Hará é o quê? Língua. Qual era o problema de Isaías? Falava de todo mundo. Um profeta que falava de todo mundo. Um profeta que falava de todo mundo. Para alguém falar de todo mundo, só vê o que é negativo. Ele disse, ele confessa o pecado dele. O meu pecado é na língua, na boca, nos lábios. Eu falo demais. Eu minto. E o que ia acontecer? Ele ia ficar leproso. Mas ele confessou o seu pecado. A Bíblia fala em Salmo 32, Davi dizendo assim: olha, enquanto eu encobria os meus pecados, meus ossos se apodreciam,
meu humor foi roubado, eu não tinha alegria. Provérbios 28:13, alguém lembra ainda do discipulado? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas nunca, mas o que confessa alcançará misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, não é só confessar, irmão, tem que deixar. Não é só deixar, tem que confessar. Na época do discipulado, toda semana tinha gente confessando o mesmo pecado. Porque quando era confrontado, chega engasgava. Porque não deixava. E alguns até deixavam, mas não confessavam porque tinha medo e vergonha. Eu lembro, em um tempo, novo convertido, acho que 2 anos de crente, sei lá, teve um seminário na igreja de libertação, uma semana inteira daquele seminário, e eu fui muito confrontado por Deus, para me confessar para minha esposa o que eu tinha feito com ela quando a gente namorava e quando eu era casado sem Jesus. As traições, adultérios. E eu fiquei muito incomodado. Ia trabalhar, eu lembrava do que eu havia feito com ela, eu chorava. E eu procurei meu pastor na época e falei para ele tudo. E eu disse: olha, eu quero confessar para minha esposa, eu não aguento mais. E ele disse: olha, você se arrependeu verdadeiramente? Eu disse: claro que eu me arrependi. Quando eu me lembro, dói. Ele disse: meu filho, tem coisas que não adianta mexer. Se Deus lhe perdoou, Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. E às vezes ainda coloca lá uma placa dizendo proibido pescar. Não mexa nisso. Fale com Deus, peça perdão e não toque nesse assunto, porque você vai arranjar uma confusão grande. Tem certeza, pastor? Tenho, vá por mim. Beleza, não confessei. Alguns anos depois fui consagrado a pastor, comecei a pregar. E quando eu ia pregar sobre família, sobre adultério, prostituições, que a Anaí não estava no culto, eu falava abertamente. Mas quando ela estava sentada na minha frente, eu travava. Eu não tinha coragem de falar. E o diabo dizia aqui no meu ouvido: fala. Fala. Você não é liberto? Você não é super crente? Já pastor, irmão. Já ungi, consagrado a pastor. Mas eu não tinha autoridade de falar sobre adultério, sobre prostituição na frente dela. Por quê? Porque eu não havia confessado para ela. E o diabo segurava nos meus braços. Ele me amordaçava. E o diabo em cima do altar. O diabo na igreja. Irmão. Acusando. Até um tempo que a gente conheceu o MDA, discipulado, e o Espírito Santo me encorajou a falar tudo para ela. Provérbio 28:13. Eu estava cansado. Eu estava cansado de viver uma vida de miséria, uma vida regrada. Muitas vezes não faltava, tinha mês, dava para pagar tudo, às vezes eu tinha que pegar um antecipado para cobrir. Eu não tinha uma reserva, eu não tinha uma conta para emergencial, eu não tinha. Pela misericórdia de Deus, Ele supria as minhas necessidades. Mas eu estava cansado só de provisão, eu queria prosperidade. E a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Eu conversei com o meu pastor, o pastor Daniel, o pastor Dalila, e disse: olha, eu preciso confessar isso. Eu
quero que vocês me ajudem. Oramos 30 dias, jejuamos, eu, eles. E eu disse, pastor, eu preciso muito da sua ajuda. Porque na hora que eu falar para ela, eu preciso que a senhora chegue junto nela. E ela pode deixar, Gleides. Um dia eu chamei ela para sair. E eu falei tudo. Vomitei tudo. Joguei em cima dela uma bomba. Cabeça baixa. E o amor olha para mim. As lágrimas correndo nos olhos. Eu me perdoa. Eu não tinha Jesus. Eu não tinha uma aliança com Deus, nem com você. Me perdoa. E ela chorando disse, eu te perdoo. Mas eu sabia, querido, que a minha esposa não era um computador, não era uma máquina que se deleta. Eu sabia que precisava de um tempo para processar tudo. Voluntariamente eu me mudei para a sala, sem ela precisar mandar eu ir. Eu dei um tempo para ela. Ela disse que muitas vezes ela chorava dentro do banheiro para mim não ver ela chorando. E a pastora Dalila falou assim para Naí: Naí, tome bastante cuidado. O diabo vai lançar sete na sua mente. Quando uma mulher lá uma irmã da igreja se aproximar do Gleides para conversar, falar alguma coisa, o diabo vai dizer que ele está dando em cima da mulher, da irmã. Cuidado. Ele fez isso no passado, que ele não tinha Jesus. Hoje o seu marido é um homem de Deus. E conforme as orientações da pastora Dalila, o diabo queria lançar nela, ela repreendia. Até que um dia, ela estava com uns 2 meses ou mais, ela estava aconselhando uma discípula. E ela estava orientando a discípula, você precisa perdoar. Na hora que ela disse, você precisa perdoar, o Espírito Santo falou assim com ela, você já perdoou seu marido? Naquela noite ela chegou em casa, chegamos em casa, ela disse, amor, vem aqui. Toda aquela conversa, tudo que você me falou, doeu, sangrou, chorei, escondido no banheiro. Eu disse para você que eu tinha perdoado, mas eu falei da boca para fora. Aquilo me machucou, doeu. Mas hoje eu te perdoei. Você está perdoado, meu amor. Pois ore por mim, eu falei, ore por mim. Oramos e daquele tempo para cá, Deus prosperou a nossa vida em todas as áreas. Foi no tempo que a igreja começou a crescer, foi no tempo que multiplicamos célula, foi no tempo que, enfim, financeiramente prosperamos em tudo. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia fala em Tiago, se tem algum enfermo, olha o que diz aqui em Tiago. Meu Deus, o tempo já voou. Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame-os da igreja, o ancião. O que é presbítero? Que faz parte do presbitério. A autoridade máxima em uma igreja não é um pastor, é o presbitério, que vem de presidir. Amém? Então o que é um presbítero? É um líder maduro, que tem maturidade. Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa enfermidade aqui não é física, como muitos acreditam. Essa enfermidade aqui é na alma. São doenças emocionais. Se fosse no físico, Tiago tinha orientado, procure os médicos, porque já tinha médico na época. Mas eram doenças emocionais, não diferente de hoje. Qual é a doença da atualidade? A depressão. Essa semana, acho que foi antes de ontem, eu vi um comentário lá, um Rios lá, de um filho de um pastor, de um cantor, J. Neto, que cometeu suicídio. Um rapaz de 15 anos que já vinha sofrendo de depressão.
Quantos pastores não têm tirado a vida? Quantos homens e mulheres de Deus não têm tirado a vida por causa de depressão? Doenças emocionais. Procure o presbítero. A oração pode muito ter seus efeitos. Ele vai orientar. Querido, para você ser perdoado, você confessa a Deus. Mas para você ser curado, você tem que confessar para o seu líder, para o seu sacerdote, para o seu presbítero. Porque ele vai te orientar, ele vai confessar. Eu confessei para o meu pastor. E ele me orientou, debaixo de oração, confessar para Nair. Porque se eu carrego uma mágoa do Rafael, que ele só vai ter cura quando eu procurar ele e liberar perdão e confessar que eu estou com mágoa dele. E a gente sabe que toda ação gera uma reação. Se eu falei mal do Rafael, ele fica sabendo, ele vai ficar com raiva de mim também. E quando eu vou pedir perdão, automaticamente ele vai pedir perdão também, que a gente vai se tratar. Pedir perdão para quê? Para ter cura. Se eu me desentendi com o pastor Diego, não tem por que eu pedir perdão ao Rafael. Eu tenho que pedir perdão a quem? Ao pastor Diego. Me retratar com ele para que seja curado. É isso que Tiago orienta. É isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, estou perdido. Aí a Bíblia diz que o serafim é anjo de quê? Fogo. Foi no altar do Senhor, pegou uma brasa, mas não pegou com a mão, pegou com a tenaz. Por quê? Porque o fogo do altar é fogo que consome fogo. E toca nos lábios. Ele diz aqui o texto: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Que é iniquidade? Multidão de pecados. Ele tinha muitos pecados acumulados, não confessados. E a expiação do teu pecado. Expiação é remissão. Teu pecado foi remido, porque confessou. O pecado de Isaías era nos lábios. O problema de Isaías era nos lábios. Onde é o seu? Alguns pode ser nos olhos, que não pode ver alguém, não pode ver uma mulher, não pode ver um homem. Outros pode ser a mão, que toca o que não deve ser tocado. Outros talvez é a mente. Se nós confessarmos aonde está o nosso problema, o Senhor vai enviar o seu anjo. Ele vai tocar e vai curar e vai perdoar os nossos pecados. E o texto diz assim, irmãos, ó: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois de quê? Depois disto. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir? Irmão, isso aqui é a mensagem pregada nos cultos de missões. Isso aqui é a mensagem favorita dos evangelistas. O Senhor está levantando, o Senhor, quem quer ir? Quem vai? Aí a gente, no calor da emoção, levanta a mão e diz: eis-me aqui, usa-me a mim. E sabe como é que vai? Doente, mazelado, cheio de problema, pecado oculto, um segredo ambulante. Aí você entende por quê? Que quer liderar a célula, pouco tempo desiste. Quer servir no infantil, pouco tempo desiste. Quer servir no ministério de louvor, pouco tempo desiste. Quer servir na mídia, pouco tempo desiste. Chora para entrar na escala, quando entra na escala fica olhando de novo escalado. Por quê? Porque não tem uma vida resolvida. Porque tem uma mazela que precisa ser tocada com brasa de fogo. Deixa eu ir além.
entra no casamento, passa 1 ano, 2 anos, se separa. Por quê? Porque entra no casamento, no relacionamento doente. Vai para uma empresa, logo pede as contas, não aguenta, pede para sair. Por quê? Porque não aguenta, diz que é perseguição, diz que não é doença, que precisa ser tratado e nunca se deixou ser tratado. Doenças emocionais. Eu quero ser pastor, obrigado por essa unção. Deixa eu me agradecer daqui 1 ano. Eu não quero mais ser pastor, não. Eu não sabia que era assim, eu não tenho sossego. Pois é, bem-vindo. É muita coisa, né? E tem gente que não chama de ladrão. Pois é, bem-vindo ao pastoreio. É isso. É cuidar de ovelha e muitas vezes brigar com lobos. Por que eu não consigo, hein, permanecer no ministério? Fico lá, vai e volto. Quero servir agora, não quero. Quero servir agora, não quero. Por quê? Porque tem mazelas, porque não foi curado, porque tem coisas ocultas que precisam ser tratadas. É muito fácil levantar a mão no calor da emoção, irmão. Difícil é permanecer aonde Deus colocou. Porque todo mundo persegue. É a síndrome do perseguido. Estão me perseguindo. É porque estão se levantando contra mim. Oh, uau, bichão. Meu Deus. Eu não sei por que fica me perseguindo, irmão. Talvez o que te persegue é o teu pecado. Pecado de estimação que não quer abrir mão, Isaías. Tem que confessar, pedir ajuda, mas não aceita, porque na hora que é corrigido, confrontado, se revolta, fica indignado. Vou sair da igreja. Pois sai e vai para qualquer canto doente, porque aonde tu for, a tua doença vai te perseguir. Essa mazela vai perseguir. O problema não é os irmãos, não é o ambiente, sou eu que não quero ser tratado, que não quero ser confrontado, que na hora que aperta o meu calo eu doido, eu manifesto. Não, eu já sou líder, já sou pastor. Pois é, pastor também erra, pastor precisa ser corrigido, pastor precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Até os apóstolos, irmão, precisaram. Andava com Jesus, um traiu, outro negou. E na hora do pé para capar, tudo incorreu. Não ficou um. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quando Jesus está dizendo, quando o Senhor está dizendo aqui, quando Deus está dizendo aqui, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está dizendo, quem irá ser nosso representante? Quando nós falamos, eis-me aqui, eu estou dizendo, Senhor, eu me levanto como um dos teus representantes aqui nessa terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Eis que eu vos envio como testemunhas. Outra versão diz como representantes do reino, para pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando Deus diz, quem enviarei, quem há de ir por nós? Querido, isso é muito forte. É você ir como representante do Senhor. É você fazer como representante do Senhor. Quando você serve em qualquer um dos ministérios aqui na igreja, você está servindo no lugar do Senhor. Você está fazendo aquilo que Ele iria fazer. Quando você lava os pés de alguém, você está lavando os pés no lugar de Jesus, que um dia lavou os pés dos seus apóstolos. É isso que está dizendo. Que a gente precisa ter discernimento quando a gente levantar a mão, e não levantar a mão na emoção. Às vezes a gente quer estar em tudo e não faz nada. Fica na vocação que o Senhor te chamou para estar. Fique de pé em nome de Jesus.